motivos eu tenho para louvar. Yeah. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Josione Leite Dia a Dia com a Palavra de Deus. Estamos aqui com um novo convidado, eu vou apresentá-lo, já a gente vai ter um bate-papo super agradável. E ele nada mais tem de graduação, é graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e é pós-graduado em Literatura Brasileira pela mesma universidade, é pós-graduado em Gestão da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, é também em Gestão Escolar pela Faculdade Ateneu, é professor de língua portuguesa, foi meu professor, diga-se de passagem, e Literatura Brasileira na Rede Estadual de Ensino do Estado do Ceará. Desde 2004, e na Rede Municipal de Ensino de Beberibe, terra do saudoso Padre Ayrton, desde 2012. É membro também da Academia de Letras, Arte e Ofícios do município de Pindoretama, em que ocupa a cadeira de número 38. É autor de 2 livros, estamos aqui, a gente vai partilhar um pouco sobre eles. As Cores do Meu Dia a Dia e Quando a Noite da Passagem do Sol. Casado com a Divânia Costa e pai de 2 filhos, Isaac e Ismael. E se autodefine um cristão convicto. Tenho a honra de receber no canal nosso professor Raimundo Nonato. Seja bem-vindo, meu irmão, tá bom? Sim. Deus abençoe, que esse bate-papo seja bem frutífero e bem elaborado, que vocês gostem, que vocês possam se inscrever no canal, né, dar seu like, antemão, né, Raimundo? Com certeza. Aqui esse canal é para simplesmente trazer a melhor informação, o melhor conteúdo, mas também para trazer a presença de Deus. Aqui é uma presença de um cristão, eu já pude identificar, oramos um pouquinho antes agora, né? Oi. Isso é muito bom. Então seja realmente muito bem-vindo. Gostaria, Raimundo, assim, de começar a compartilhar dessa obra, As Cores do Meu Dia. Gostei muito desse título, um livro muito bem acabado, um acabamento muito bem feito. A gráfica que trabalhou no seu livro foi muito bem elaborada. Eu acho que aqui tem todos os seus traços, né? Tem todas as suas personalidades, todas as suas nuances, as suas visões. Um livro muito bom, muito bonito e de um conteúdo riquíssimo. Então, a primeira pergunta é: qual foi a inspiração para essas preciosidades? Como eu sempre digo. Ok. Olá, pessoal. É uma satisfação, né, estar aqui no programa, a convite do Josione. Fico feliz, meu ex-aluno. E agora estamos aqui, né, estou sendo entrevistado para falar de um assunto tão significante para mim, que é aqui sobre as minhas 2 obras, né, As Cores do Meu Dia e também o romance Quando a Noite da Passagem ao Sol. E respondendo aí a primeira pergunta, o livro As Cores do Meu Dia, ele é uma compilação de textos, né? E são textos escritos aí ao longo de mais de 10 anos, ou seja, tem textos mais antigos, né? Eu sempre gostei muito de escrever, né? Então assim, eu escrevi como uma boa parte de escritores e engavetava. Em dado momento, né, selecionei esses textos, contabilizei e vi que ali dava para surgir um livro, né? Então assim, tem textos mais antigos, tinha textos mais atuais, né, da época do período do lançamento, que esse foi o meu primeiro livro. E é um livro que está dividido em 2 partes, né? A primeira parte tem 30 contos literários que trazem situações cotidianas, corriqueiras, e a segunda parte é uma parte reservada a poemas, né? São 30 poemas que também que exalam sentimentos, né? Exalam dissabores da vida e também esse teor cristão, né? Que eu gosto muito de colocar na minha obra porque faz parte da minha essência de vida. Muito bem, muito bem. Primeira coisa também, assim, gostaria de perguntar, professor, qual a importância da leitura, e não só da leitura, mas dessa poesia na sua vida hoje? Ok. Eu sempre fui muito apaixonado pela leitura, né? Assim, desde do ensino fundamental, né? Quando eu cursava lá a antiga 6ª série, 7ª série, eu já comecei a me envolver com a literatura já mais adulta, a literatura clássica. Eu lembro que a minha irmã, ela trazia livros da biblioteca da escola que ela trabalhava e me emprestava, né? Então, assim, nesse período, né, que assim, eu não tinha um acervo de livros em casa e as nossas condições não davam para comprar. Mas eu li
a obra de José Lins do Rego, José de Alencar, Raquel de Queiroz, quase completa nesse período aí. Né? A cada semana ela trazia um livro, 3, 4 dias eu lia, já devolvia e ela trazia outro logo em seguida. Isso para mim era mergulhando cada vez mais na literatura e cada vez me apaixonando mais. Então a literatura ela está comigo desde cedo, né? Primeiramente nos livros mais infantis e já ali pela sexta série, pela sétima série, a gente já começou a ter acesso a essa literatura clássica. E eu vejo que ela é fundamental, a literatura é fundamental para a nossa vida. Eu sempre defino a literatura como a arte que espelha a vida humana. Porque o que nós vemos na literatura? Nós vemos na literatura o reflexo do que nós vivenciamos no dia a dia. São casos que a gente está acostumado a vivenciar, né? Muitas vezes são os sabores da vida, muitas vezes são os desafios da vida, né? Algumas vezes são dramas, são situações que nós estamos acostumados a viver e que muitas vezes nos geram reflexões para a gente tomar uma postura diferente, para a gente ter uma atitude, né, diferente da que nós tomamos antes. Então, literatura ela é uma arte que espelha a vida humana, que gera em nós reflexões para nós construirmos a partir daí novas atitudes, novas posturas, com base numa nova consciência. Muito bem. Como é um livro de poesia, há algumas poesias muito bem elaboradas, muito bem escritas. Obrigado. E tem uma que me chama a atenção, que é A Volta. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho desse poema, porque assim, ele remete um pouco da minha trajetória de volta ao cristianismo, né? De um retorno realmente à casa de Deus, à casa do Pai. E quando eu lia ele e via a professora Diana, que também foi minha professora, eu estou imensamente feliz, assim, muito honrado de estar trazendo esses professores que fizeram parte da minha história também, podemos dizer assim. Isso. E transmitir essa história, esses valores, essas obras-primas, no caso da poesia, do conto, da prosa, do romance. Gostaria que você falasse um pouco desse romance, desse poema, de forma assim, de como ele surgiu, de como ele nasceu para você transcrever para o livro, para o poema em si. Ok. Esse conto, A Volta, ele é uma releitura bíblica, né? Exatamente. E é um texto bíblico que sempre esteve comigo também, justamente por me identificar. Né? Assim, porque nós, na realidade, quando nós decidimos seguir a Cristo, a gente está retornando aos braços do Pai. Então, quando você começa a refletir, você se identifica. Então, assim, quando eu estava, né, escrevendo os contos, veio em minha ideia de fazer essa releitura bíblica em forma de um conto literário. Então, o protagonista ali do conto, ele é aquele garoto, aquele rapaz que deixa a casa do pai, né, vai ter a vida que ele decide viver e quando a gente vai vendo aí na narrativa, ele quebra a cara, ele passa por situações difíceis, se arrepende e retorna. Né, retorna ao pai em busca do perdão. Isso aí dentro de uma linguagem literária mais atualizada, uma linguagem literária, ou seja, um texto com uma nova roupagem. Mas em essência é o mesmo que está lá em Lucas 15, que a gente encontra. Exatamente. Colocou só uma nova roupagem, isso, né? Como exatamente. Você bem colocou, e que ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Dentro dele aqui tem um outro, né? Que também é bastante bíblico, né? Fala até de Gênesis, que é da fé de Abraão. Isso. É isso. Mas assim, gostaria que você também pincelasse um pouco desse poema, que é a Recompensa, se eu não estou enganado. Exatamente. Recompensa, como surge o conto Recompensa? Ainda na fase de escrita, quando eu escrevi A Volta, né, eu sempre gosto de apresentar as minhas produções a alguns colegas, amigos mais perto, mais próximos, para escutar uma avaliação. E eu apresentei o conto A Volta a uma amiga minha da faculdade, na época. E quando ela terminou a leitura, ela disse assim: Nonato, escreve sobre o sacrifício de Abraão, cria uma releitura daquele conto também, que eu acho que vai ficar legal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, rapaz, será que dá certo? Aí um dia lá em casa, liguei o computador e comecei a digitar, né? E saiu, né, o conto A Recompensa, que trata justamente dessa história aí de Abraão levando o seu filho para o sacrifício. Isso. Aí o que eu tento colocar no conto? Os temores que Abraão sente naquele momento, né? Porque a voz que fala ali, o protagonista, isso, é Abraão. Mas mesmo com os temores, a confiança que está nele.
né? Isso é bem presente ali no conto, a forma como Abraão vai relatando, que ele não deixa de confiar na providência de Deus. É um mandato de Deus, então ele vai cumprir. Mas em nenhum momento ele perde a fé e nem ele perde aquela confiança que se faz tão presente ali em Gênesis. E esses 2 contos, né, são contos muito bem aceitos, as pessoas comentam muito sempre que têm acesso ao livro e que têm sido muito bem apreciados, e eu sou grato a Deus por isso. Muito bem. Dentro desses contos, existe um que te define mais, né? Que são, vamos dizer assim, são as suas expressões da sua alma, né? Você poderia nos narrar qual é esse poema e de que forma isso te ajudou na tua vida, na tua trajetória cristã? Sim, com certeza. O poema que eu mais me identifico nesse livro foi o poema que eu justamente trouxe para a capa do livro, né? Que é o poema As Cores do Meu Dia. Esse poema, quando nós fazemos uma leitura atenta, o poema ele nos mostra 2 fases. Quando ele inicia, ele vai citando cores cinzas, né, mencionando negras correntes, e isso eu tento simbolizar ali a minha fase de vida antes de eu ter o meu encontro com Cristo. E posteriormente, né, à medida que a narrativa vai prosseguindo do poema, a gente vai percebendo que as cores vão surgindo. Vai surgindo o vermelho, a cor das orquídeas, né, vai citando borboletas no jardim, o verde né, nas árvores. E essa nova fase aí das cores, né, que vão tornando aí um ambiente mais vibrante, vamos assim dizer, eu busco representar ali o meu encontro com Cristo, ou seja, a minha vida após esse meu encontro com Jesus. E já nos versos finais, né, que iniciaram naquela última parte, que assim, eu caminho nas trilhas à minha frente, para o leão que a mim se achega, esses versos a partir daí, eu vou mencionando os atributos de Jesus. Então eu vou citando o leão, que é o leão da tribo de Judá, a torre forte, né, que é um dos atributos de Cristo ali na Bíblia, o sol da justiça, né, que não pode faltar jamais. Exatamente. Então, nesse momento, esse caminhar nas trilhas é caminhar para os braços de Jesus, que se efetuou na minha vida, né, e que fez eu perceber novas cores no meu dia. Que aí esse poema ele deu título à obra. Okay. As cores do meu dia. Fazendo mais uma alusão ao que o nosso professor está falando. Hoje eu estou tendo a oportunidade de acordar bem cedo e ir para a CE, caminhar. E quando eu vou voltando, por volta de 5h40, já para as 6 horas, Deus nos presenteia com o nascer do sol. Assim, hoje mesmo foi um dos dias que eu fiquei encantado. Cada nascer do sol, ele é diferente. Ele não é o mesmo. Deus prepara algo, né? Um sol diferente em cada dia, exatamente, né, Raimundo? E eu gostaria que você falasse assim, nesse hoje homem cristão, de como esse sol, esse Deus que é luz, que ele se autodefine luz, né? Alguns adjetivos que ele se coloca, como ele te fez um novo cidadão e um novo cristão ao se deparar com esse sol da justiça que é Jesus Cristo? Fala da minha vida cristã, né, atual, o quanto Deus tem trabalhado em mim, reconhecer que o trabalho todo é executado por Ele. Eu sempre gosto de definir a vida cristã como uma vida em transformação, porque nós precisamos ter consciência, essa consciência que eu busco a cada manhã, das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas limitações e da minha dependência, né, de Deus. Eu dependo diariamente de Deus e que nós somos falhos. A gente está ali propício a cometer um erro a qualquer momento. Mas o que tem de bom na vida cristã é nessa consciência de que você é dependente de Deus? É que você não se contenta com a falha. Você não se contenta com o erro. Verdade, né? Muito bem definida essa expressão. Isso é graça. Né? Você compreender e que você pode cair, mas que você pode no mesmo momento, né? Ainda você vai ter as horas até o final do dia para você recorrer a Deus e você ir em busca de um perdão e você ir em busca de que Ele lhe transforme, de que Ele lhe dê um sustento para você prosseguir já de uma forma diferente. E isso tem acontecido comigo, não por merecimento, mas por misericórdia, porque é o que Deus ele tem derramado sobre mim ao longo desses anos. Misericórdia a cada dia, como a palavra do Senhor nos diz.
As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Cada manhã, verdade. Então, a cada manhã Ele está renovando as suas misericórdias sobre o homem que eu busco, o homem que confia nele. E eu tenho dependido 100% dessas misericórdias a cada manhã. Que bonito, viu? Nossa, vendo assim, você falar, eu fico muito feliz, porque hoje uma das coisas que eu coloquei pra gente partilhar são os valores cristãos que têm se perdido, né? É verdade. O cristianismo hoje, falar de Jesus Cristo, tem se tornado quase que uma utopia, né? Algo difícil, algo quase que imaginário de se alcançar mais. Há uma deturbação muito grande desses valores cristãos, né? Do conservadorismo. E eu gostaria de você falar um pouco desses valores de ser conservador, que às vezes a gente são taxados como radicais, e se a gente pegar bem a expressão da palavra radical, é simplesmente voltar às raízes, né? É não perder os valores que nós adquirimos no início, né? Por Jesus e por nossos pais, que a gente, apesar de tudo, temos umas formações bem cristãs, nossos pais, né? Apesar de não, eu acredito, por exemplo, nos meus pais, que são um pouco iletrados, mas eles trazeram para mim culturas bem de valores mesmo, assim, concretos, de respeitos. E eu gostaria que você falasse um pouco desses valores de ser conservador mesmo, como cristão, e não sermos taxados como antiquados, né? Dá pra gente, a gente é feliz, olha, vou dizer uma coisa para você, a gente é muito feliz sendo cristão, tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né, Raimundo? Gostaria que você falasse dessa alegria e desses valores cristãos e do conservadorismo na sua vida. Ok. Eu gosto muito de me definir como cristão, como, né, o amigo José está bem colocando. Porque, assim, e eu acredito que, assim, a questão conservadora, né, que eu, independente de usar ou não esse termo, primeiramente nós somos cristãos. Cristãos, exatamente. Né? Aí o que vem depois é uma consequência da nossa postura enquanto cristão. Porque exatamente. Se eu me digo cristão, eu aceito para a minha vida os ensinamentos de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são inegociáveis, né? Inegociáveis, que eu vou colocar. Exatamente. São aqueles que estão na Bíblia. E a Bíblia, ela não vai passar. A palavra de Deus, ela é bem clara nesse sentido. Né? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Verdade. Então, quando eu defendo, né, valores, né, que a sociedade secular ela coloca como o lado do conservadorismo, eu bem coloco que são valores que estejam na Bíblia. Porque quando eu me coloco contra a poligamia, não é simplesmente para ser conservador, mas é porque o Cristo a quem eu sigo, ele me orienta, ele me ensina, né, na palavra dele, que o homem ele precisa, ele não é poligâmico. Então, quando eu defendo a monogamia em detrimento da poligamia, é porque o Cristo a qual eu sirvo, né, ele me ensina assim na sua palavra, né? Ou seja, que o homem ele deve ter olhos para a sua esposa e a sua esposa para o seu marido, e ali, né, é o ensinamento de Cristo. Quando eu sou contra o aborto, não é para ser conservador. Não, pode ficar à vontade. Era um tema que eu ia gostar que você falasse, relacionado à questão do aborto. Eu, como cristão também, eu sou um imenso defensor da vida, e trabalho e tenho um projeto para ser executado dentro do canal também, que é Juntos pela Vida, em detrimento de defender a vida e ser realmente contra o aborto. Um cristão convicto que tem uma experiência com Cristo, que tem Cristo como seus valores, não negocia a vida. O aborto, ele é algo que não é aceito em nenhuma hipótese. Exatamente, por nós cristãos. Eu gostaria que você continuasse. Pronto. Então, como eu falo que a questão de eu ser contra o aborto é porque, como você me colocou, Josione, o Cristo ao qual servimos, ele é a favor da vida. Exatamente. Inclusive, a Bíblia nos diz que Deus nos deu o dom da vida. Né? E se o dom da vida nos foi dado... E vida em abundância, né? Isso, vida em abundância. Ele só pode ser tirado por aquela pessoa que o deu. Exatamente. Então é por isso que eu sou a favor da vida. Por quê? Porque antes eu sou cristão. E enquanto cristão, eu sigo, sim, os ensinamentos de Cristo. Então, assim, são esses posicionamentos, né, que muitas vezes a sociedade secular, ela nos taxa de radicais. Isso. Mas não é questão de radicalizar ou não. É questão de se manter fiel àquilo em que você acredita, àquilo que você defende. E eu creio na Bíblia, eu creio na infalibilidade da Bíblia. Sim. Né, e eu defendo
e o Cristo que habita em mim, né, é a Ele que eu devo realmente, né, obediência. E nesse sentido, né, eu me posiciono sim, né, defendendo os valores cristãos, que são os valores que eu acredito, por justamente eu me definir, eu me autodefinir como seguidor de Cristo. E eu devo honrar, né, o nome dele. Amém, amém. Aqui para as pessoas bem saberem, nosso irmão, ele é evangélico, Sim, né? sim. E é uma coisa que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu sou católico e estou imensamente feliz em receber o professor Raimundo. Sou grato. Né? E assim, a gente tem que respeitar, o que a gente percebe é que todo mundo quer respeito. Isso. Respeita a sua liberdade de escolha. E assim, e às vezes a gente não somos respeitados. Hoje o cristianismo é atacado e muitos de nós estamos sendo mortos pelo puro fato de nós sermos cristãos, né? Então, uma sociedade que se diz democrática aqui no Brasil, que nós vivemos, ela tem que ser também aceita os nossos valores, as nossas crenças, né? Os nossos posicionamentos. E nossos posicionamentos. O fato de nós discordarmos, por exemplo, no caso doutrinamente, nós discordarmos, não nos tornamos inimigos, Isso, né, Raimundo? exatamente. Mas pelo contrário, a gente, por exemplo, somos a favor da vida, defendemos a vida, somos contra o aborto, nós não defendemos o aborto. Há valores, como eu falei, são inegociáveis. Isso. E a vida é uma delas. Com certeza, né? é verdade. Mas voltando à conclusão desse livro, As Cores do Meu Dia, muito bom. E eu gostaria que você falasse também um pouquinho de outra obra sua, né, que é Quando a Noite dá Passagem ao Sol. O sol é uma coisa que eu gosto bastante, a gente já partilhou aqui, né, Raimundo? Isso. E assim, eu gostaria que você falasse aqui, é um romance, né? É um romance cristão, né? E como é um fato aí na história, né? Assim, o que ambientaliza a história desse romance, na realidade, é uma igreja cristã evangélica, mas é importante frisar que eu não defendo aí no romance, eu não levanto bandeira de religião. Exatamente. Nem para exatamente. defender e nem para criticar. Por quê? Porque a nossa bandeira é Cristo. Isso. Então, ao escrever o romance Quando a Noite dá Passagem ao Sol, o meu intuito, o meu objetivo é o quê? Que a mensagem de Cristo, a fé em Jesus, ela pudesse chegar a mais pessoas. Não religião, mas sim o cristianismo puro, as convicções cristãs, ou seja, a certeza de que nós temos um Deus que escuta, um Deus que interage com o ser humano, um Deus que se comunica com seus filhos. E é justamente isso que eu tento mostrar, né? Que o milagre é possível através da fé, porque Deus responde àquele que o busca. Então o foco é esse do romance. Muito bem. Aqui tem algum romance que você assim, gostaria de pontuar? Algo assim que também te marca? A história... Todos marcam, né? Mas verdade. tem um que sempre se destaca no nosso coração, se evidencia mais, né? Aí no romance conta a história de um casal, né? Um casal que é o Caio e Iris. Não vou contar a história toda para não dar spoiler. Exatamente. Mas vou tentar contextualizar. Você precisa adquirir, né? Os livros primeiro. Mas assim, então diante disso, né? Eu defendo sim a vida, né, defendo os ensinamentos cristãos e me posiciono livremente, né, publicamente, que eu sou contra o aborto, em virtude principalmente de que o Deus que eu sigo é o Deus que deu a vida ao homem, só Ele é capaz de tirá-la. Esta é a minha convicção. Muito bem, muito bem. Realmente, assim, nós cristãos vivemos numa democracia e às vezes a gente vive de uma forma de pensamentos diferentes. Isso. E que às vezes nós não aceitamos muito os pensamentos diferentes, porém nós não somos aceitados muitas vezes. Ocorre muito isso. Né? A gente é taxado como os preconceituosos, os radicais, e às vezes esse taxamento que nós somos, às vezes é um rótulo que não é fiel. Eu acho que é um rótulo que não nos define, de fato. A gente sempre trazemos mais aspectos de paz, de harmonia, mas também a gente não simplesmente por o fato de sermos cristãos, de vivermos como tolos, alheios, né? A gente tem os nossos direitos, né, os nossos deveres, e a gente tem a nossa opinião. Com a certeza. Gente é a favor da vida, em nenhuma hipótese um cristão autêntico, verdadeiro, ele vai defender o aborto. E não porque nós somos com pensamentos diferentes, discordamos, como por exemplo, agora nós somos aqui um evangélico e um católico, as nossas diferenças doutrinárias, elas não nos impedem de defender a vida. Nós temos um único pensamento, né, Raimundo? Isso, exatamente. E isso é o que nos torna pessoas melhores. É reconhecer o diferente, mas sem
precisar aplaudi-los. Isso. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Então, assim, vamos para mais um... Estamos aqui concluindo o livro As Cores do Meu Dia, um livro fantástico, um livro muito bom. Vale a pena você adquirir, certo? Já no final a gente vai dizer como você adquire. É um livro que alguns livros dele aqui já estão em 3 escolas sendo trabalhados, Isso, né? Exatamente. Então, assim, agora tem um romance, né? Quando a noite da passagem ao sol. Isso é muito bom. Quando a noite da passagem ao sol. É um romance, um livro também muito bem produzido, muito bem elaborado, uma capa muito bonita. Eu gosto de fotografia, é o meu hobby, eu não trabalho profissionalmente, mas eu gosto de fotografar. E eu gostaria que você falasse um pouco desse livro, dessa obra também. Ok. O romance Quando a Noite da Passagem ao Sol, né, é um romance cristão, né, e como eu sempre gosto de colocar, por mais que seja de teor cristão, mas não existe ali, né, uma defesa por religião. Claro que sim, os ambientes ali se passam assim, na igreja evangélica, né? O romance Quando a Noite da Passagem ao Sol, né? Ele foi um romance publicado pela editora Koinonia, e ele é um romance cristão, né? E como eu sempre gosto de colocar, embora se passe num ambiente cristão evangélico, né? A igreja, as famílias ali, elas frequentam a igreja evangélica, mas em nenhum momento da história eu levanto bandeira de religião, certo? O nosso intuito é transmitir a mensagem de Cristo. Então, o cristão que lê o livro ali vai se identificar porque a fé que é revelada ali é a fé presente na Bíblia. É esse Deus que é apresentado ali na Bíblia, ali no nosso livro. Ou seja, o Deus que se comunica com o homem, o Deus que dá segurança ao homem, e em meio aos dilemas, aos desafios ali presentes, né, as personagens elas buscam a solução, buscando firmar essa confiança em Deus. E é isso que eu tento mostrar ao longo da história. Muito bem. E interessante também ressaltar, você me pergunta assim, a parte da história que me chama a atenção, né, a história ela centraliza um jovem casal, Caio e Iris, e Caio é de família cristã, e ele inicia esse relacionamento com a Iris, ela tem uma vida totalmente secular, e acaba por ir afastando, né, gradativamente ele das suas atividades cristãs, afastando o próprio rapaz da família, e os pais do garoto, os pais de Caio, eles vão vivenciando esse dilema de ver o filho pouco a pouco se distanciando da educação que eles sempre tinham dado. E entre o desespero e a confiança em Deus, eles optam por confiar em Deus, né, e eles começam, né, um trabalho de oração, de confiar na fé em Deus, que Deus pode resolver os problemas e que pode trazer o filho de volta aos caminhos do Pai. Então tem sido essa, e aí assim vai passando por várias situações, Caio vai se envolvendo aí em todas essas situações bastante seculares, né? Que vai atraindo cada vez mais o mundo de festas, de bebidas, de drogas, né? E o desenrolar da história, né, até chegar o momento lá que ele próprio percebe que a vida dele não está bem e que ele precisa de Deus, vai passando por uma série de situações que, à medida que o leitor vai lendo, vai percebendo também que vai sendo edificado, porque vai conhecendo um pouco mais dessa trajetória de dependência de Deus, né, e de seguir a palavra de Deus, que é o foco em si do romance. Muito bem, muito bem. Nossa, muito bacana. Eu estou já aqui ansioso para dar início a esse livro muito bem elaborado, muito bonito, com temas muito bem pensados. Acho que posso dizer que aqui são 2 obras de inspiração divina, podemos dizer assim, né? Obrigado assim, né? pela avaliação, pela apreciação. Esse aqui eu li, é um livro maravilhoso, eu recomendo. Professor, se caso alguém que está aqui nos assistindo queira adquirir os seus livros, como faria? Ok, os meus livros estão à venda, né, na livraria Espaço Cristão, em Cascavel, certo? Uma loja física, ali na Avenida Chanceler Edson Queiroz. E também ele pode buscar, né, contato comigo através do meu Instagram, né, @nonatocosta01. E através do Instagram, via direct, eu posso, né, estar enviando exemplar. E custa apenas R$25, posso dizer o preço? Pode, com certeza. R$25 e são livros que vão lhe edificar.
né? Então, o investimento que você faz... É um valor também quase na que sua irrisório vida. pela preciosidade. Isso. O investimento que você faz na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Então, entrando em contato comigo, ou então se dirigindo a Cascavel, na livraria Espaço Cristão, você vai lá encontrar os exemplares à venda. Muito bem. É assim, como eu estava falando, é um valor praticamente irrisório pelo conteúdo, pelo trabalho em si, de anos, né? De inspiração, de doação, de escrita, de elaboração. Então vale a pena. Esse daqui eu já li, vou ler este. Posso contar uma curiosidade? Pode, com certeza, com certeza. São livros escritos em períodos totalmente diferentes. No início eu citei que esses aqui são textos que eu reunia em torno de 10 anos, né, da minha vida. Eu produzia e ia engavetando. Tinha textos mais antigos e textos mais atuais. O romance Quando a Noite dá Passagem ao Sol, né, é um trabalho que surge fruto de oração, né? Eu tinha muita vontade de escrever um romance e eu queria um tema, um assunto. Eu conversava muito com Deus e eu pedia essa inspiração. Eu gostaria que o Senhor me apresentasse o tema. E eu, né, sempre pedia e não sabia como proceder, né? E houve um dia, uma madrugada, que Deus me acordou, né? De repente eu estava acordado, eu me dirigi à cozinha de minha casa e eu fui tomar água. Quando eu cheguei, inclusive eu relato, né, essa experiência, algo muito íntimo, mas que eu quis transmitir ao leitor, e lá no final do livro, Nota do Autor, eu faço um relato mais preciso. Eu sentia no meu coração como se fossem... É algo difícil de explicar porque é algo sobrenatural, mas é como se uma música se movimentasse dentro de mim, né? E é uma música muito conhecida no meio cristão, que é a música Diamante, da cantora Damares. E o refrão daquela música, ela se movimentava, era algo que parecia que estava querendo bradar ali. E eu, na mesma hora, vi aquele insight. Eu digo, Deus está me respondendo, né? Esse é o tema que o Senhor está me orientando a levar para o romance. Então, no dia seguinte, eu retornei ao meu quarto, né, de joelhos, eu agradeci a Deus, porque eu sei que ali foi a comunicação que o Senhor teve comigo. E no dia seguinte, eu iniciei, né, uma história, inclusive, quem lê o romance vai perceber que é uma metáfora. O romance todo ele é uma metáfora da transformação do carbono em diamante. O que o jovem Caio passa, né, que inclusive o pai dele, quando senta com ele no momento posterior, o pai dele diz isso, Gustavo. Disse, filho, você é como um diamante, né? Você era carbono e você foi sendo moldado. Você sofreu fortes pressões até chegar no jovem de hoje, que é o jovem cristão, que eu sempre pedi a Deus. E então, no dia seguinte, eu iniciei, né, a produção, comecei a escrever. E, assim, de forma mesmo que... Eu glorifico ao Senhor por isso. O Senhor me entregou esse livro em uma semana. Olha aí. Esse segundo livro foi escrito de sexta a sexta. Eu iniciei numa sexta-feira, que antecedia o carnaval, e todo aquele feriado ali do carnaval eu passei produzindo esse livro. Quando foi na sexta-feira seguinte, o livro estava concluído, né? Eu sofri algumas alterações depois porque eu apenas ampliei um pouco os capítulos. Mas a história toda, a essência toda do livro, quase que todas as páginas ficaram escritas lá durante essa semana, que foi essa graça, né, que eu recebi e que eu agradeço muito a Deus, né, por ter me confiado uma história. E cada pessoa que tem lido sempre tem buscado me dar um feedback, seja no Zap, seja no Instagram, né, e são pessoas que têm feito relatos maravilhosos, né, que percebem o quanto a história é edificante, o quanto a história tem realmente uma essência cristã e que tem, né, proporcionado reflexões sobre o que é servir e confiar realmente em Deus. Porque, de fato, é uma história cristã. Então, a mensagem que é transmitida no romance é uma história de superação, né, e uma história com base na fé cristã, na resolução dos problemas. E os relatos têm sido, o feedback que tem me dado, os leitores, tem sido os melhores possíveis, e eu fico muito feliz, né, com cada leitor que me dá um retorno, e todos eles têm sido comentários, relatos muito positivos, de quanto se sentiram edificados depois da leitura. Muito bem, muito bem. Professor, te agradeço demais pela sua disponibilidade, pela sua partilha. Uma história, acho que teríamos muito mais coisas para ainda partilhar. Mas para a gente encerrar, gostaria que você nos desse uma frase que você gosta bastante.
do mundo secular, da vida secular, uma frase que eu sempre digo comigo, eu gosto muito de colocar nas dedicatórias. A boa literatura, ela é eterna na mente daqueles que a leem. Porque quando você tem contato com a literatura produzida com qualidade, você nunca esquece. Então ela se torna eterna para você, né, que a partir dali você tirou reflexões e tirou sabedoria para a sua vida. E uma frase bíblica, que na realidade é um provérbio, que eu sempre trago comigo, inclusive ela é muito presente aqui no romance Quando a Noite dá Passagem ao Sol, Provérbios 18:10, que é: Torre forte é o nome do Senhor, os justos correm para ela e encontrarão refúgio, encontram socorro. E é um provérbio que eu trago gravado no meu coração, porque eu tenho consciência do quão dependente eu sou desse Deus que me sustenta a cada dia. Então são essas duas frases. Olha aí que são muito bonitas, né? Você citou uma canção de Damares. Tem uma canção preferida? Tenho sim. Uma música que me toca muito, né? Existe um ministério de louvor que me toca muito, que é o Diante do Trono. Então as suas canções, elas sempre me fortalecem muito. Mas uma que eu gostaria, um louvor de adoração na realidade, é a Canção do Apocalipse, né? Que é do Diante do Trono, que eu gosto muito, né? Sempre que eu escuto, eu sinto a presença de Jesus mais forte ainda no meu coração, né? Então, a Canção do Apocalipse seria a canção que eu cito aqui nesse momento. Muito bem, muito bem. Nossa, muito obrigado, professor. Foi um imenso prazer poder receber. Acho que foi um bate-papo muito agradável, né? Eu gostaria que você possa vir mais vezes, que venha mais obras, né? Obras maravilhosas. Sim, sim. Certo? Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E ficamos por aqui. Um forte abraço, Deus abençoe. Ok. Gostaria que você nos desse a bênção. Ok. Primeiro, agradecer, né? Acho que esse espaço aqui foi maravilhoso, né? Foi um bate-papo bem descontraído e externar um pouco sobre a literatura que eu produzo. Isso dá satisfação a qualquer autor, né? E eu me sinto muito grato. Obrigado, Josione, pelo espaço, né? Aberto à minha pessoa. E eu peço a Deus graça, paz para todos nós e que o seu programa ele alcance cada vez mais vidas, né? E mais pessoas possam ser edificadas por esse momento em que você dialoga sobre a palavra de Deus, né? Revestidos dos mais diversos temas. Então, graça e paz para todos nós. Amém. Amém, né? Amém. Até o próximo encontro.